amigos, terça-feira, à altura falamos aqui um bocadinho de basquetebol e temos aí os dois sobreviventes, pá. Os dois estão mais ou menos como eu estou, a sobreviver à época. Ricardo, como é que tu estás, pá? Eu hoje tens que ser tu, pá. Hoje tens que ser tu a... Estás a precisar que eu depois para cima. Tu hoje vais ter que ser quando tu disseste dois sobreviventes, pensei que estavas a falar de nós dois. Não, os dois sobreviventes. Tu estás de férias, estás ou ainda não estás, mas has de estar em recuperação. Eu estou aqui preso. Eu estou-me a sentir o De'Aaron Fox, pá. Então porquê? Eu tenho um entorse na alma, sabes? Ele tem um entorse no tornozelo, eu tenho um entorse na alma. Está-te a custar assim tanto o regresso ao trabalho? Sim, muito. E o mais difícil que eu estou a achar é a dificuldade que eu estou a ter em concentrar-me. Ou seja, só consigo tipo de 5 minutos, 10 minutos, não consigo uma hora concentrado a fazer uma tarefa. Portanto, confesso, ao final de um mês e meio, resisti forte, agora estou a sentir. Então deixa-me dizer-te que isso não vai melhorar. Pois. E quando tiveres mais crianças e de repente a tua atenção tem que divergir por várias crianças, várias coisas que estás a fazer ao mesmo tempo, de repente tens 50 tabs abertas ou tens muitas coisas a fazer ao mesmo tempo, muitas coisas, e não consegues fazer absolutamente nada. Avanças 5 minutos todos os dias numa coisa, 5 minutos noutra. Não. Esquece. E vai ser assim até ao fim dos teus dias, Igor Gonçalves. Sim, eu ontem fui fazer a simulação de quanto é que eu perco se me reformar agora. E equacionei. Aqui com os meus 15 anos de desconto. Não é mal de todo. Não, mais do que uma criança não terei. Mas isso é ponta-acento. Não, isso é oficial. É oficial. Já fiz uma vasectomia, dupla vasectomia. Já cortei. Nem sequer mandei abaixo. Estou a brincar, mas o plano é só. Dito isto, a energia é sempre grande quando chegamos às finais da NBA, Ricardo. Aí estamos juntos. Como é que viveste o jogo 7? Conseguiste ver o jogo 7? Consegui, vi o jogo todo. Por acaso agradecer aqui a minha pequena Alice, porque ela viu o jogo comigo, obviamente ela viu para dentro, mas portanto havia ali ela comeu antes de começar o jogo, teoricamente teria que comer, aliás comeu bastante antes de começar o jogo, teoricamente devia ter comido ali mais ou menos no terceiro período, e eu vou-lhe dar, mas ela não acordou, e eu pronto, deixa estar. E só acordou no final do jogo. Portanto, eu consegui ver o jogo todo, tranquilo, na paz do Senhor, bem melhor que Shai Gilgeous-Alexander. Deves tê-la obrigado a comer tanto antes do jogo começar. Não, totalmente falso. Aguentava aquelas 2 horas e meia. Totalmente falso. 3 biberões antes do jogo começar. Totalmente falso. Foi uma noitinha santa. O mesmo já não se pode dizer do Shai Gilgeous-Alexander, não é? Que teve uma noite bem complicada. Apesar de ter feito a melhor exibição, Ricardo, todos os lançamentos pareciam lançamentos de duplo MVP, não é? Porque aquilo era tudo contestado, era tudo... eu a certa altura pensei, coitado, bem, se o Shai ganhar este jogo, eu nunca mais vou duvidar dos títulos de MVP dele, porque isto é uma daquelas missões à la Kobe, quando tinha-se Smush Parker ao lado. É daqueles jogos em que cada lançamento do Shai sai que bola, que bola, foi isto a noite toda, e fez de facto uma jogatana digna do seu estatuto de 2 vezes MVP contra uma defesa dificílima, um defensor individual que esteve sempre em cima dele a dar-lhe muito trabalho no Stephon Castle, e depois muitas vezes até fazer lançamentos em cada para a retaguarda e lançamentos com um arco enorme para ultrapassar o Victor Wembanyama, e mesmo assim caía quase tudo. Foi uma grande exibição, e ele fez o que podia. A questão é que sozinho, ou pelo menos com pouca ajuda do lado ofensivo, torna-se mais difícil, e este jogo colocou a nu a falta do tal segundo ball handler que os Thunder não tiveram nestes últimos jogos. O Jalen Williams e o AJ Mitchell fizeram muita falta para ajudar o OKC. Se calhar o OKC, com toda a gente completa, podia ter despachado isto em bastante menos jogos, assim acaba por ir de férias mais cedo. Olha, e deixa-me, porque ao longo dos últimos dias temos certamente visto ali muita coisa,
o pânico quase desmedido, já vamos falar depois do Chet Holmgren, mas o pânico desmedido em relação a estes Oklahoma City Thunder não é que me surpreenda, porque os americanos são assim, não é? Tudo dos extremos, ou seja, o Oklahoma já era campeão, portanto, já era campeão quando iniciou o ano e era favorito, mas para os americanos não só já era campeão, como já tinha iniciado uma dinastia. Acaba por perder e de repente já está tudo mal e já temos o Tim Bontemps a dizer que eles têm o maior problema de sempre com o Chet Holmgren e o que é que tem que fazer, e de repente já vemos se calhar eles não deviam ir buscar o Giannis Antetokounmpo e capitalizar aí alguma... Ou seja, o 8 e o 80, ignorando o que tu disseste, que é a equipa passou toda a época praticamente sem o Jalen Williams, passou o playoff todo sem Jalen Williams e esteve na final de conferência, com exceção do jogo 1, sempre sem Jalen Williams e sem AJ Mitchell. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, e até pode acontecer este ser o primeiro momento de uma dinastia absolutamente inacreditável de Victor Wembanyama, mas parece-nos óbvio que esta equipa dos Oklahoma City Thunder vai estar sempre ali. Acho que poderá ser uma daquelas uma daquelas rivalidades onde ou passa um ou passa outro, não é? Ou seja, este pânico desmedido com uma equipa que tem 3 estrelas, todas ainda não atingiram o prime, se calhar com exceção do Shea, tem o maior depth da NBA, tem todas as picos do mundo para poder fazer a gestão que quiser, e de repente já estamos a falar deviam ir buscar o Giannis e não sei o quê. Eu confesso que me surpreende, não é surpreende, mas fico abismado sempre quando se coloca tudo em causa porque se perde um jogo 7 desta forma. E volta à última coisa que disse, se calhar o OKC podia ter resolvido isto em 5 ou 6 jogos se tem estado toda a gente disponível. Portanto, o importante aqui no front office, que é liderado pelo Sam Presti, que é um homem super competente e a quem nós damos o título de melhor GM da NBA, o que se recomenda é um bocadinho de tranquilidade e que não se opere com base no desespero. Portanto, é preciso paciência para analisar o que é que correu bem. Houve coisas que correram bem, houve coisas que não correram tão bem, e portanto é preciso perceber o que é que se pode fazer para melhorar esta equipa sem que isso signifique criar aqui um cisma autêntico, que seria, por exemplo, tentar ir buscar o Giannis. Quer dizer, o Giannis não só ia acelerar a cronologia de toda a equipa, porque de repente inseres aqui um jogador com 30 e tal anos, com algum histórico de lesões nos anos mais recentes, e ias abdicar de alguma da tua juventude. Portanto, acho que não há necessidade de carregar no botão de pânico, há que entender que faltaram aqui peças muito importantes, porque atenção, fala-se do Big Three dos Oklahoma City Thunder, mas nesta série jogou o Big One, jogou apenas um, jogou o MVP, porque o Chet foi uma sombra de si mesmo e o Jalen Williams não esteve disponível. Portanto, não foi um Big Three, foi um Big One que esteve aqui disponível. É preciso, sim, perceber com os outros 2 elementos do Big Three, com o Jalen Williams, o que é que se passa com ele do ponto de vista físico, porque são já 2 anos com muitos jogos de ausência, com problemas recorrentes de tecidos moles. Portanto, perceber o que é que se passa com o Jalen Williams e perceber que em relação ao Chet Holmgren, se calhar é uma tarefa um bocadinho mais difícil, porque se calhar envolve ali uma questão mental e depois envolve também uma questão de encaixe dentro da equipe, e vamos certamente falar sobre isto. Podemos falar. Eu acho que a questão do encaixe eu não tendo a discordar. Acho que seja 2 bigs, seja um big, o Chet é o posto moderno que encaixa sempre naquela equipa. É o típico rim protector e lançador. Eu acho que é uma questão mental. Ele tem uma rivalidade com Victor Wembanyama, todos sabemos que é uma rivalidade que já vem de camadas jovens e não sei o quê. Aquilo que eu senti nesta série é quando o Victor Wembanyama estava no banco, tu vias um bocadinho de Chet. Quando o Victor Wembanyama estava em campo, o Chet parece que não queria comprar a guerra. Já houve momentos em que ele o quis fazer. Tivemos jogos onde eles iam
punch contra punch, e neste jogo, especialmente nestes últimos 3 jogos, eu não senti isso. Houve até ali um momento em que o Chet tem um lançamento catch and shoot, o Victor Wembanyama até está atrasado na rotação e o Chet nem olha para o cesto. Portanto, eu acho que é uma questão mais até psicológica, mas não, a ideia de que ele não encaixa na equipa ou de que é soft, não estamos a falar de um jogador que é All-NBA este ano e no ano passado foi uma peça essencial. As pessoas se calhar esquecem-se, mas foi uma peça essencial em todas as séries, tanto na série de Denver como na série depois na final. Portanto, acho que pode ser uma questão específica de Victor Wembanyama. Vamos ver se ela depois não transborda, porque ele vai ser absolutamente massacrado este verão todo. Quando eu falo de encaixe, nem tem tanto a ver com o encaixe com o Hartenstein ou com os restantes colegas, tem a ver o próprio sistema do Mark Daigneault não ser particularmente vantajoso para o Chet Holmgren, porque de repente tens uma equipa que é montada com o Shea, que é um jogador que se agarra muito à bola, com o Jalen Williams, com o AJ Mitchell, portanto 3 ball handlers. De repente queres envolver um dos postes, e envolveres um dos postes significa se calhar fazeres uns handoffs, dares uns bloqueios diretos. Entre o Chet e o Hartenstein é óbvio que é o Hartenstein que vai fazer esses handoffs e esses bloqueios diretos, porque depois tem aquele corpo que permite dar o bloqueio e o Chet dá espaçamento, e o Chet supostamente dá espaçamento, mas dar espaçamento é o quê? É ficar paradinho na linha dos 3 pontos. Sim. E portanto, o próprio sistema dos Oklahoma City Thunder acaba por diminuir um bocadinho o papel do Chet Holmgren. O Mark Daigneault disse há umas semanas, o Mark Daigneault disse há umas semanas que eles não têm propriamente 7 jogadas para o Chet. Tudo o que o Chet faz é no flow do leituras. Jogo. Claro, é leituras. E a questão é isso. Se tudo o que ele faz é leituras, mas tens um MVP, 2 vezes MVP, um Jalen Williams, um AJ Mitchell e um Isaiah Hartenstein a fazer handoffs, que bola é que sobra para o Chet? Não vai sobrar muita bola para o Chet. E portanto, quando sobrar ainda por cima, se é para dar espaçamento, que não é a sua especialidade, é normal que ele, do ponto de vista mental, não esteja muito confortável. Se a isso adicionas a rivalidade evidente com o Wembanyama, e que é uma rivalidade injusta, porque chamar isto uma rivalidade quando estamos a dizer que o Chet tem que ombrear pura e simplesmente com o melhor jogador, já não é do planeta, não é? Já estamos a falar da galáxia ou da Via Láctea, já não sei do que é que estamos a falar. É altamente injusto para o Chet dizer que ele agora vai ter que tentar fazer alguma coisa com esta rivalidade, porque é impossível. Nós já percebemos que os próximos 10, 15 anos vão ser absolutamente dominados pelo Victor Wembanyama. E são jogadores... É impossível o Chet poder ombrear com o Victor Wembanyama. E são jogadores nem sei se ele é o melhor jogador. São jogadores totalmente diferentes. São jogadores muito diferentes. Quer dizer, não é por acaso toda a gente está a dizer que eles têm que ir buscar o Giannis. O Giannis provavelmente é um jogador que encaixa melhor com o Victor Wembanyama. O Chet não encaixa assim tão bem. E está sempre em desvantagem. Está em desvantagem física, está em desvantagem de centímetros, está em desvantagem do que ele consegue fazer, está em desvantagem mental, está em desvantagem a todos os níveis. E, portanto, pedir-lhe a ele para fazer algum tipo de step-up acho que é altamente injusto para o Chet. Acho sim que o Mark Daigneault e a equipa técnica têm que encontrar formas de tornar o Chet mais útil em termos ofensivos. Vi muita gente a queixar-se que ele não pode fazer só 2 lançamentos, tem que ser um jogador que tem que marcar 20 pontos por jogo, vai ter um contrato máximo que vai entrar. Quer dizer, acho que é injusto pedir algumas dessas coisas ao Chet Holmgren, é demasiado, sendo certo que ele fez aqui uma série do pior. Acho que será muito difícil o Chet ter uma série pior do que esta que teve. Sim, foi. Nas finais de conferência. Foi tudo. O Chet fez 17 pontos de média por jogo e tem sido crescendo o que o Chet tem fazendo, no sentido em que, portanto, no primeiro ano ele marca 16, no segundo ano tem aquele problema da lesão, numa altura em que até estava a fazer um início de temporada brutal, e depois quando regressa a equipa está ali já num sistema interessante com o Hartenstein, e ele regressa até com os minutos muito controlados, e depois é só libertado no playoff. Mas este ano, segundo lugar no defesa do ano, foi All-Star pela primeira vez, First Team All-Defense, e foi Third Team All-NBA. Portanto, é um ano que também não podemos apagar tudo o que ele fez até ao início da final de conferência. Não me parece, sinceramente, que o Oklahoma City tanto tenha um problema
em qualquer aspecto do plantel. Eu também vi muitas pessoas a falar da questão do Ludort e acho que não querendo equiparar o Ludort com o Chet, é muito mais fácil resolver, basta ver o que o Cason Wallace fez na final de conferência, ou basta ver o que o Caruso trouxe à série, para perceber que quando o Ludort tiver que sair não vamos notar grande diferença, se calhar vamos notar maior diferença na equipa que receber o Ludort. Portanto, não parece mesmo nada que os Oklahoma City Thunder tenham que carregar no botão do pânico, concordo contigo. Sam Presti não vai, eu ficaria absolutamente chocado se o Sam Presti fizesse uma move de trocar alguém pelo Giannis. Acho que isso só se poderia colocar se o Giannis estivesse num valor tão baixo, onde o Sam Presti não tivesse que abdicar nem do Chet, nem do Jalen, nem obviamente do Shea, nem faz sentido. Mas vamos ver. Dito isto, Ricardo, voltando aqui ao jogo 7, impressionante, Ricardo, o shot-making da equipa do San Antonio Spurs. Dylan Harper, Stephon Castle, o próprio De'Aaron Fox, se calhar teve o melhor jogo da série. E não esquecer, e esta curiosidade que eu confesso que vi no dia, mas depois descartei porque achei que era falso e entretanto já percebi que é verdade, a história do 76ers terem dispensado o Julian Champagnie para que o Mac McClung pudesse participar do Dunk Contest com a sua camisola, e os Spurs foram buscá-lo e ele marcou 6 triplos na final de conferência. Mas é impressionante esta equipa ter a quantidade de shot-making já, e ganharam não por causa de Victor Wembanyama, obviamente sem Victor Wembanyama não tinham ganho, mas não ganharam por causa dele, ganharam porque todos os outros à volta dele estão num nível que eu acho que nós não imaginávamos durante a temporada. E eu vou remeter aqui, vou guardar a viola no meu saco, porque ao longo deste ano fui dizendo que desconfiava da capacidade dos San Antonio Spurs de poderem chegar às finais da NBA, que a inexperiência era um fator que eu achava que jogava mais contra eles do que aparentemente joga, e depois a questão do lançamento, que tinha muitas dúvidas que uma equipa com este perfil e com estes jogadores como jogadores principais tivesse capacidade de criar o espaçamento e a ameaça de 3 pontos que os fizesse um verdadeiro candidato a chegar ao título. E aparentemente eles calaram todas as bocas, incluindo a minha, e estão a fazê-lo de uma forma magistral. A forma como eles mexeram no 5, saiu o Harrison Barnes, entrou o Julian Champagnie durante a temporada. O Harrison Barnes, se calhar um jogador que consegue estar ali no canto para fazer uns lançamentos. O Champagnie já pode lançar de qualquer lado, absolutamente, tem um gatilho rápido. Depois tens o Stephon Castle, que à medida que a época foi avançando foi-se tornando cada vez o senhor de quem vais fazer uma tatuagem, foi-se tornando cada vez mais capaz de lançar 3 pontos, não é? Ele não é só um especialista defensivo, o nível de intensidade que ele tem dentro do campo, dos dois lados, é inacreditável. Eu não sei se tu sentiste o contacto nas penetrações para o cesto. Eu não sei se tu sentiste e se as pessoas sentiram. O jogo 7 foi toda a gente jogou com uma intensidade absolutamente histórica, se calhar, com exceção do 7, e mesmo assim o Stephon Castle sobressaía, pá. É impressionante. É verdade. Ele é um cão, pá, é um bicho que está sempre em rotação máxima, e o que me impressiona mais às vezes tens estes jogadores que se destacam pela intensidade, apesar de nós sabermos que isto é a NBA, onde estão supostamente os 450 melhores jogadores do mundo, portanto os melhores atletas, os jogadores com o maior nível de intensidade, e o Russell preparados para treinar a este nível, e o Stephon Castle, muitos são especialistas, há especialistas defensivos, são carraças defensivas de um Ozar Thompson, na intensidade dele na defesa, quer dizer, ninguém quer estar com o Ozar Thompson na frente, mas depois o Ozar vai para o ataque e faz uma espécie de descanso ativo, porque fica paradinho no canto ou faz um corte aqui e ali. O Stephon Castle é este nível de intensidade sempre, em cada posse de bola defensiva e em cada posse de bola ofensiva, e isso é que é particularmente fora do normal. E deixa-me dizer-te, Ricardo, à medida que os anos forem passando, e quando ele conseguir controlar melhor as suas ações no ataque, as suas leituras, porque ele continua a ser um jogador de alguns turnovers, quando ele conseguir, se calhar quando o jogo baixar um bocadinho a velocidade para ele,
estamos aqui a falar de um jogador, vamos ver o nível onde ele pode atingir, vamos ver se o ataque dele cresce ao nível da defesa, mas estamos aqui a falar de um jogador que pode muito bem ser um All-Star regular ao longo dos próximos anos. Isso é assustador, Ricardo. Claramente. Isso é assustador, porque eu acho que dizemos o mesmo sobre Dylan Harper, e Victor Wembanyama isso nem se coloca, portanto... E o De'Aaron Fox foi All-Star, e o... Enfim... Mas sabes que eu estou curioso para ver... Tens aqui muita gente. Em relação... Deixa-me só comentar sim. isso que tu disseste do Stephon Castle, porque me fizeste lembrar uma entrevista que o Norberto Alves, treinador do Benfica, me deu há uns anos, quando eu lhe perguntava o que é que ele tinha visto no Travante Williams quando o foi buscar ao Alasca para vir para Oliveirense, e ele dizia que o nível de intensidade do Travante era acima da média, e que quando ele chegou cá, o desafio foi esse, foi pegar naquele cavalo selvagem que corria muito, mas não sabia para onde é que corria, e ensiná-lo a correr, ensiná-lo a correr para os sítios certos, a correr com a intensidade certa, para ajudar a abrandar o jogo e a fazer melhores leituras. E é essa a evolução do Stephon Castle também. Que é um jogador de segundo ano, portanto, sim. É impressionante. A série vai ficar para a história entre os Oklahoma City Thunder e os San Antonio Spurs, e acreditamos que pode ser o primeiro passo de uma rivalidade que esperamos que seja uma rivalidade bonita e que ajude a catapultar a NBA. Nós não queremos... nós até brincávamos aqui na altura da lotaria, não é? Que 29 equipas estavam a torcer para que os Oklahoma City Thunder saltassem, porque apesar de aparentemente as dinastias serem boas para as audiências, não sei se tu concordas comigo, eu não gosto quando há uma equipa que tem um favoritismo tão grande, porque depois redunda muito a conversa. Quando, por exemplo, eu lembro, na altura eu não fazia podcast, mas tu já fazias, eu deduzo como é que fosse o tentar arranjar assuntos sobre a Conferência Este nos 10 anos em que o LeBron James ia sempre à final. Portanto, não é como é que nós vendíamos. É como eu costumo dizer que os jornalistas portugueses são os melhores jornalistas do mundo, porque conseguem vender a Liga Portuguesa como uma liga atrativa, quando na realidade toda a gente sabe o que é que vai acontecer todos os anos. E é um bocado, eu deduzo que tenha sido esse um bocado o desafio, Ricardo. Tens que andar ali a vender os Toronto Raptors. Pá, se calhar este ano os Raptors conseguem, e depois 4-0 em cada série. Portanto, nós não queremos cá dinastias absolutas, e portanto esta primeira série vai ser se calhar o primeiro passo dessa rivalidade. Vai ficar marcada pelo jogo 1 e pelo jogo 7, porque os jogos pelo meio não foram tão emocionantes, tiveram obviamente pontos de interesse, mas não foram tão espetaculares do ponto de vista da transmissão que estes, Ricardo, mas acreditamos que pode ser uma rivalidade muito interessante. Também não podemos esquecer que Nikola Jokic ainda anda por aqui, Luka Doncic também ainda anda por aqui, há um miúdo chamado Cooper Flag que mais ano menos ano também vai andar por aqui. Portanto eu acho que vai ser interessante acompanhar estas duas equipas relativamente vizinhas nos próximos 10 aninhos. Sim, e se o exemplo dos Oklahoma City Thunder acaba por ser sintomático, porque perderam aqui dois jogadores importantes, mas um muito importante, no Jalen Williams, e de repente já não conseguem ir às finais da NBA. Portanto, basta no próximo ano, imagina que os Spurs ganham este ano, não vamos já dar de barato que os Spurs vão ganhar, mas imagina que ganham, e no próximo ano, de repente, o De'Aaron Fox, aquele entorce no tornozelo é mais grave do que tem sido, e de repente é um jogador que faz falta e eles já não conseguem ir à final outra vez. Portanto, isto muda todos os anos. Acho que há aqui, obviamente, equipas que se estão a posicionar para poderem estar todos os anos na conversa para ir às finais da NBA. San Antonio e Oklahoma estarão no topo quando começarmos as gravações do podcast no próximo ano. Vamos certamente colocar San Antonio e Oklahoma no topo da Conferência Oeste dos candidatos. E depois vamos olhar para o Oeste e vamos ver que os Knicks foram às finais, vão estar na conversa, os Boston Celtics com toda a gente saudável vão estar na conversa, há de aparecer mais um ou outro, alguma outra surpresa durante a época, o Nikola Jokic e os Nuggets, vamos ver o que é que eles fazem no verão. Portanto, o bom da NBA é isso, apesar de, mesmo em anos, e nós tínhamos o receio de termos aqui os Oklahoma City Thunder, os Thunder vão ganhar os próximos 4 ou 5 anos todos seguidos, e de repente não conseguem sequer chegar às finais da NBA no segundo ano. E se fores perguntar, se calhar agora há muita gente, a conversa já é os Spurs é que vão agora 4 ou 5 anos seguidos, sim. Mas daqui a um ano a conversa vai ser outra, certamente. Isto está sempre a mudar e isso é bom para nós. É ótimo. Neste momento as margens, as equipas são
tão fortes, o talento está tão disperso e é tanto, e os jogadores fazem tanta coisa que é isto, nós não podemos esquecer que a meio da série do Standard e dos Spurs estávamos todos eu lembro-me até no nosso grupo lá no Telegram eu ter dito, olha, estão a começar a cair como tortos, porque, Sim, é verdade. porque de repente o Fox estava lesionado e lesionou-se o Harper e de repente estávamos aqui, ou seja, bastava que isto fosse ao contrário, que em vez de ter sido o AJ Mitchell e o Jalen Williams a não recuperarem, se tivesse sido o Fox e o Harper, se calhar estávamos a falar aqui de uma... Em 4-0, se calhar estávamos um 4-0, o 4-0 não dava porque os Spurs tinham ganho o 4-1, mas tinham ganho o primeiro jogo, mas um 4-1, não é? Portanto, o bom da NBA é isto, e o bom dos americanos é também isto, porque para os americanos não há meio termo. Para os americanos só há absolutos, não é? Portanto, ou és republicano ou és democrata, ou ganhas todos os títulos todos os anos, ou és a pior equipa do mundo e tens de trocar toda a gente pelo Giannis. Portanto, está tudo extremado. Está tudo extremado hoje em dia. Está tudo não. extremado. Em relação às dinastias, só uma nota para dizer que há uma coisa boa de quando tens uma equipa de facto muito forte que ameaça poder ter uma dinastia. É que de repente tens ali um alvo claro a abater. Isso. E se tens um alvo claro a abater, as outras trabalham para melhorar muito. E às vezes tomam decisões que não tomariam se isto fosse completamente paritário. Eu acho que só houve uma exceção, Ricardo, nessa teoria, e eu concordo contigo, porque se pensarmos na quantidade de equipas que faziam load-up para os Bulls e para os Lakers e para essas equipas, eu acho que só houve uma altura nesta história recente onde a dinastia era tão clara que muitas das equipas, com exceção de uma, preferiram esperar, e falo quando os Warriors adicionaram o Kevin Durant. Eu acho que ali era tão claro que aquela equipa era tão forte que só os Rockets é que eram malucos o suficientes para hipotecar futuro para tentar competir. Mas eu concordo contigo, quando há uma dinastia. Agora, depois também há uma... Esses Warriors foram montados também porque houve ali um buraco no calendário, na forma como se pôde de repente adicionar mais sim, houve o Cap Spike, portanto houve ali um evento extraordinário que permitiu, mas em princípio não acontecerá. O bom também das dinastias é que nós também banalizamos um bocadinho o que é uma dinastia, não é? Uma dinastia, uma equipa ganhar 2 anos não é uma dinastia, uma equipa ganhar 3 anos já não é bem. Eu quando penso em dinastias só me consigo ver à cabeça ganhar 6 títulos em 7 anos. Portanto, isso sim é uma dinastia. Mas pronto, é o que é. Olha, olhando para as finais começam de quarta para quinta. Curiosamente, e o bom não, mas o nosso background de futebol em Portugal vai-nos permitir dizer que os Knicks estão à beira da dobradinha. Depois temos que explicar aos americanos o que é a dobradinha. Mas olhando para esta série, Ricardo, a grande curiosidade que eu tenho é logo a mais básica de todas, que é: vamos voltar a ver o matchup Josh Hart, Victor Wembanyama. Ou seja, de um lado e do outro, como é que os Knicks vão defender Victor Wembanyama? Porque nestes playoffs já vimos Victor Wembanyama ser defendido das duas formas, seja pelo extremo mais pequeno, seja pelo poste maior, como vimos, por exemplo, Rudy Gobert, como vimos Caruso, ou seja, já vimos as duas formas. Os Knicks, teoricamente, até têm peças para defender das duas formas, mas na realidade acabam por não ter, porque sabemos que o Mitchell Robinson não vai poder estar no campo muitos minutos. Portanto, logo aí estou curioso como é que vai ser, porque neste momento eu acho que o Victor Wembanyama já não pode ser defendido por jogadores mais pequenos, ou pelo menos tão mais pequenos. Eu acho que ele já quebrou esse code. Acho que o OG Anunoby é um jogador diferente. Pois, era aí e que eu acho que falar. o Jalen Williams fez falta nesta série. Toda a gente está a falar do playmaking, mas se calhar se ele tem estado era ele que andava ali à volta do Victor Wembanyama. Teres um extremo grande, que obviamente vai ter desvantagem em termos de centímetros, mas que vai ter agilidade e com algum físico para poder imprimir ali aquele contacto que torna o desconforto visível no Wembanyama. Acho que é a melhor, a situação menos má. E os New York Knicks têm provavelmente o jogador da NBA mais capaz desse misto entre agilidade, altura, fisicalidade, para colocar ali em cima do Wembanyama, que se chama OG Anunoby. Mas eu ia destacar mesmo o OG Anunoby, porque eu acho que ele pode ser a chave. E nós, por exemplo, se puxarmos, eu estive a ver o jogo, a final da NBA Cup, foi um jogo em dezembro, pronto, vale o que vale, mas é o que nós temos mais parecido de um jogo de playoff entre Knicks e Spurs. Eu acho que
Mike Brown sente-se relutante, ou sentir-se-á relutante em colocar o OG Anunoby a defender o Victor Wembanyama por uma razão. É que os Knicks não têm propriamente um jogador que consiga encaixar bem no OG Anunoby, porque todos os bases que são brutais são pequenos e todos os extremos não existem. Na realidade é só o Julian Champagnie. Então eu acho que o OG Anunoby pode ser uma chave importante para o outro lado. E se tu o obrigares a defender o Victor Wembanyama, para já ele não é um jogador que do ponto de vista físico seja do maior durabilidade que se imagine. E até já teve problemas físicos neste próprio playoff. Portanto, desgastá-lo quando ele pode ser realmente uma chave, porque desengane-se quem acha que o Jalen Brunson vai logo no primeiro jogo conseguir quebrar um bocadinho o Stephon Castle. Vai ser mesmo uma missão muito difícil. E eu acho que o OG Anunoby, pelo seu tamanho e porque no outro lado não há propriamente um jogador que encaixe diretamente com ele, ele vai ter vantagens, seja em velocidade, seja em tamanho. Não sei até que ponto é que o Mike Brown se vai sentir confortável em obrigar o OG Anunoby a ter este trabalho físico tão grande logo desde o início. Eu acho que, precisamente por tudo o que tu disseste, eu acho que a vantagem dos Knicks no ataque é o Karl Anthony Towns. Ah, é? Eu acho que o Karl Anthony Towns vai ser o encaixe mais complicado para a defesa dos San Antonio Spurs. Não sei se é o Wembanyama, não acredito que seja o Wembanyama que vai andar no Karl Anthony Towns, porque o Karl Anthony Towns está muitas vezes no perímetro e tirares o Wembanyama de lá debaixo do cesto enfim, não é o que os San Antonio Spurs querem. Eles não vão jogar com duplo big. Eu acho que é uma série que provavelmente vais ter poucos minutos de Mitchell Robinson, a não ser que precises ali se calhar de umas segundas oportunidades, de uns ressaltos ofensivos e atiras o gajo lá para dentro, mas na maior parte das vezes vai jogar com 5 abertos, ou com o Karl Anthony Towns muitas vezes no perímetro e com o Josh Hart no dunker spot eventualmente, e aí podes ter o Victor Wembanyama atrás do Josh Hart. Eu acho que vai ser esse um encaixe que os Spurs vão apostar. Mas eu acho que os Spurs vão fazer exatamente o que fizeram no jogo 1 contra os Oklahoma, que é o Josh Hart vai ter o tratamento do Caruso e depois logo se vê se o Josh Hart vai conseguir capitalizar ou não. Claro, o Josh Hart teve alguns jogos muito bons ao nível de lançamento nestes playoffs, mas eles vão conviver bem com 6 triplos do Josh Hart. Se tiver que ser o Josh Hart a lançar 10 triplos para meter 6, eles convivem bem com isso, porque ele não vai fazer isso todos os jogos. E portanto eu acho que o Karl Anthony Towns pode ser particularmente decisivo, porque se nós acreditamos que o Stephon Castle vai criar talvez as maiores dificuldades que o Jalen Brunson teve nos playoffs até agora, e tu já sublinhaste nos últimos episódios que o Brunson teve problemas, os únicos problemas que teve na série nos playoffs foi na série com os Atlanta Hawks, porque tinham lá especialistas defensivos, e agora vai ter se calhar os maiores especialistas defensivos à sua frente, portanto o Brunson vai passar mal. O Josh Hart provavelmente vai ter que muita bola disponível, e o Karl Anthony Towns pode ajudar a desbloquear ali um bocadinho de lançamento exterior. O Mikal Bridges com o seu lançamento de meia distância será importante também, porque há muita meia distância que fica disponível na forma de defender dos Spurs, fica ali uma área de meia distância disponível e o Mikal pode aí ter algum impacto, mas eu acho que o Towns é mesmo a chave do ataque de Nova Iorque. Eu só acho, em relação ao Towns, obviamente o lançamento dele é sempre essencial para que os Knicks possam fazer, e não só o lançamento, também o próprio playmaking, que estou curioso até para ver se eles vão voltar a ter o Karl Anthony Towns como hub. A questão aqui do Karl Anthony Towns é que tu vais jogar contra uma equipa que não vai colocar o seu poste a defender o Towns, portanto não vai ter grandes problemas em trocar, e tu podes contrapor dizendo, ok, mas se trocar vai ficar um jogador mais pequeno a defender o Towns, ele vai conseguir levá-lo, tirar vantagem do jogo interior. O problema é que essas vantagens são depois anuladas a partir do momento em que tu estás confortável em deixar um Josh Hart solto para ter o Victor Wembanyama no pintado a fazer dobras. Portanto, estou curioso para ver como é que o Mike Brown vai desmontar isto, porque teoricamente tu dirias, ok, o Towns vai desfazer para fora, ok, mas os Spurs vão trocar, então o Towns vai ter que castigar esse mismatch. O problema é que tu depois tens o Joker chamado Victor Wembanyama, e nós sabemos que o Towns não é propriamente um jogador que seja muito capaz de tirar vantagens, levar um jogador mais pequeno para o posto, não é esse o jogo dele. E se juntarmos a isso o facto de depois ainda ter que se preocupar com os desarmes do Victor Wembanyama, vamos ver, estou curioso para ver. Há aqui muitos matchups interessantíssimos para e por isso é que eu acho que o OG Anunoby pode ter um papel muito difícil de travar, porque
Mas eu acho que preferia ter o Anunoby a desgastar-se na defesa e a limitar o Embiid do que propriamente a ser o gajo que tu precisas para marcar 25 pontos por jogo. Mas eu acho que o Josh Hart vai ter... Eu acho que o jogo é... Quando o jogo começar, vamos logo tirar essa dúvida, não é? Porque o Wembanyama vai ganhar a bola ao ar e vai ter logo o primeiro ataque, então vamos logo descartar isso. Mas eu acho que o primeiro jogador que vai lá andar é o Josh Hart. Eu acho que vai ser, porque o Josh Hart é um jogador com quem tu podes conviver dele descansar na defesa, no ataque. E o Anunoby eles não vão poder fazer isso, a não ser que o Mikal Bridges realmente faça aqui uma série fora de série. Mas o matchup é tão específico para o Anunoby. É que se for o Josh Hart, de repente, se tornares fácil, se facilmente o Embiid consegue postear e receber a bola dentro, mas o Embiid não é um jogador que consegue, mas o Embiid não é propriamente um jogador que tenha sido capaz de fazer isso. Vimos, por exemplo, que o Caruso, ele não... E aliás, nós até fizemos um episódio sobre isso, não é? As dificuldades entre aspas, mas alguns momentos em que nós achávamos que o Embiid poderia ser servido muito mais perto do cesto e não é o que acontece. Portanto, é um puzzle muito interessante e esperemos nós que seja resolvido apenas em 7º jogo. Uma coisa é certa, Ricardo, os Knicks estarem na final é um gáudio para esta NBA, porque é verdade que nós falamos muitas vezes dos Celtics e dos Lakers e daquelas equipas mais... Mas os Knicks, aquilo que nós vemos eu não quero comparar ao que os adeptos do Paris Saint-Germain fizeram, das estupidez que fizeram após a conquista da Liga dos Campeões. Mas imagina que os Knicks são campeões da NBA. Isto é o mais parecido. Epá, sim. Eu não sei o que é de esperar. Já estarem nas finais já vai ser incrível, não é? Jogos 3, 4 e, se necessário, jogo 6. Esperemos que sim. Serão em Nova Iorque. Esperemos que cheguemos lá. Mas o jogo 3 vai ser uma coisa inacreditável. Se eles conseguirem, imagina que eles conseguem roubar um jogo em San António e vão para Nova Iorque com um jogo na mão. Não quero acreditar. Vai ser a loucura, porque às vezes somos enganados pelo facto de Celebrity Row nos dar uma ideia de que é malta das celebridades que vai para ali. Isso é em Los Angeles. Não, em Nova Iorque. Eles em Nova Iorque, só no ano passado, só por irem às finais de conferência, eles já andavam a incendiar caixotes do lixo, portanto. Sim, espancar pessoas que tinham equipamentos dos Pacers. Sim, loucura total. Eu ainda me lembro das finais de 99. Eu ia-te chamar por isso, ou seja, eu estou a tentar fazer aqui uma série de trabalhos a recordar essas finais. Eu na altura ainda não acompanhava. Tenho isso gravado em VHS. Tens em VHS? Tenho em VHS. Mas tens sítio para ver ainda? Eu não sei se em casa da minha mãe ainda tenho leitor. É possível que sim. Eu tenho um leitor de VHS, meu amigo. Então, eu tenho em casa da minha mãe, tenho armários do chão até ao teto, só com cassetes de VHS, com todos os jogos das finais, desde que me lembro, desde que tinha 12 anos, todos os jogos das finais gravados. E outra coisa, uma parvoíce que eu fazia, todas as semanas dava a NBA Action, aquele magazine semanal, que termina com as 10 melhores jogadas da semana. Eu tenho cassetes de 3 horas, só com um bocadinho das 10 melhores jogadas da semana. Meu amigo Ricardo, sabes que nós aqui no 00 temos um... Não estou a brincar, isto é mesmo a sério. Nós temos aqui um camarada que é o nosso Luís Souza, que é o nosso faz tudo. Tu conheceste o Luís Souza? Eu sei quem é. O nosso faz tudo. E uma das coisas que ele volta e meia está a fazer à malta é passar VHS para digital. Portanto, está na altura. Eu preciso do Luís Souza. Está na altura de combinarmos isso, meu amigo, porque isso é relíquia. E eu acho que mesmo. É mesmo relíquia. E portanto, eu acho que nós temos mesmo que combinar isso. E não estou a brincar, ele volta e meia está a fazer isso à malta. Malta mais antiga, né? Que tem aqueles jogos de futebol, final do Mundial de 86, e ele passa aquilo para digital. Portanto, eu preciso disso. Está na altura de combinarmos isso, meu amigo. Olha, em relação a essas finais, 99, para quem possa... são umas... Eu gosto muito e eu sei que tu também, mas eu gosto muito da parte histórica da competição, como é que as equipas chegaram aqui. Portanto, é interessante ver que essa 1999 marca
marca o que as equipas são até hoje, não é? Os Spurs começam ali, ou é aquele primeiro momento em que aquela construção metódica e que lhes deu tantos frutos começa, ou dá o primeiro fruto. Os Knicks, a partir dali, foi o desastre total, sempre com aquela ideia de que a próxima superestrela é que ia resolver, seja o Carmelo Anthony, seja o Stephen Marbury, alguém ia resolver todos os problemas. E é engraçado ver que o ano de 1999, que é um ano tão específico, lockout, a época que só começou em fevereiro, pós-Michael Jordan, os Lakers ainda não estavam, ainda precisavam de Phil Jackson, não é? É interessante ver o pós-1999 foi tão delineado para as duas equipas, que agora chegou aqui, mas é engraçado ver que esse ano é quase um fork in the road para as duas equipas. Os Spurs sempre em ascensão, os Knicks a partir de 1999. Foi um desastre total até ao Leon Rose pegar naquilo. Epá, eu como tenho divertido muito nos últimos tempos é a ver malta americana que eu sigo a partilhar nas suas redes sociais momentos, lowlights dos Knicks dos últimos 30 anos. Pá. Lowlights Alex Sved. Epá, Alex Sved, o nosso querido Tony Douglas, que passou aqui por Portugal recentemente, muita gente, pá, André Bargnani, pá, muita gente que passou pelos Knicks, line-ups, às vezes aparecem os line-ups dos Lakers, dos tempos maus dos Lakers, mas eu vejo estes line-ups dos Knicks e acho que ficou mais pena dos adeptos dos Knicks, pá, ainda por cima com bilhetes tão caros, não é? sim, a financiar aquilo, mas sim, os Knicks entraram depois numa espiral depressiva que nunca mais teve um bocadinho de ânimo e agora teve que ser o Mike Brown a sair de Sacramento para pegar nestes Knicks e levar estes Knicks às finais da NBA. Aliás, Mike Brown contra De'Aaron Fox, não é? Dois rejeitados de Sacramento que se vão encontrar nas finais. Sim, nessa altura começava essa época mágica ou essa fase mágica dourada dos San Antonio Spurs. E deixa-me dizer uma coisa, que as pessoas dizem a dinastia dos Spurs. Os Spurs nunca fizeram back-to-back. Nunca ganharam 2 títulos seguidos. Havia aquela história que os Spurs só ganhavam em anos ímpares, não é? 2003, 2005, 2007. Pois é. É verdade. E depois interromperam isso em 2014 com aquele ano maravilhoso. Mas sim, dinastia dos Spurs mais no sentido de ser uma equipa a ganhar sempre 50, 60 jogos, dominante, a lutar sempre para ganhar, mesmo em anos menos bons, a nunca optar por tanking, a ser sempre competitiva e a andar sempre na discussão por chegar às finais de conferência e finais da NBA. Tinham aquela rivalidade muito... Eu sou do tempo em que eu odiava os San Antonio Spurs. Os Spurs eram... Eu sei que houve ali aquele momento em que os Sacramento também podiam ter realmente eliminado os Lakers naquela final de conferência, mas a luta era com os San Antonio Spurs. E os Spurs foram a equipa que finalmente quebrou com a hegemonia dos Lakers. As pessoas dizem, falam dos Detroit e não sei o quê, mas quando os Lakers interrompem os 3 títulos é porque perdem. Obviamente nós não sabemos se os Lakers iam ganhar aos Nets, mas tendo em conta que os Lakers em 2003 em 2002 tinham dado 4-0 aos Nets sem qualquer hipótese, eu vou assumir que em 2003, se as duas equipas tivessem voltado à final, os Lakers seriam muito favoritos, mas são os Spurs que os eliminam na final de conferência e portanto não deixa de ser uma rivalidade interessante. E agora pode ser uma rivalidade com o Oklahoma, vamos ver. Deixa-me só, para terminarmos, 2 coisas, aliás, uma coisa que é, os Spurs vão jogar a final, mas já sabem que vão perder o seu mastermind defensivo, e o Tim McMahon da ESPN disse uma coisa que eu já nem me lembrava, que é as últimas 2 vezes que alguém conseguiu travar Oklahoma do lado defensivo foi uma equipa que tinha como coordenador defensivo Sean Sweeney, portanto os Dallas Mavericks em 2023, não é? 23? Sim. Não, 24? Sim, Dallas Mavericks. 24, pois é isso, 24. No ano em que foram às finais. No ano em que foi 24, exato, 25 é quando o Thunder ganhou, e agora os San Antonio Spurs com Sean Sweeney. Sean Sweeney foi contratado pelos Orlando Magic, e não deixa de ser surpreendente que Orlando, a quem nós apontamos o grande problema, o ataque, a contratação é do Sean Sweeney, que é um especialista defensivo. Porém, o talento do Sean Sweeney é tão grande, e já se fala do Sean Sweeney como possível head coach
há tanto tempo que eu acho que os Orlando Magic não podiam deixar passar esta oportunidade. Sim, aliás, o estranho foi ter sido anunciado no momento em que foi, não é? A meio da final de conferência, O Shams é que... com a coisa ainda em andamento, a coisa acabou por sair cá para fora, e o leak acabou por ser posto na rua. Sean Sweeney já tinha feito algumas entrevistas para algumas vagas em situações anteriores, estava muito bem cotado entre os treinadores adjuntos, era talvez o adjunto mais cobiçado da liga nesta altura. Claramente especialista defensivo, um homem que trabalhou com Giannis muitos anos e, portanto, reacendem-se aqui rumores de um possível interesse dos Orlando Magic em Giannis Antetokounmpo. Já faz mais sentido. Mas de facto o Sean Sweeney é um especialista defensivo, vai ter que se rodear muito bem de gente que perceba do ataque, porque é o que tem falhado sobretudo nos anos mais recentes ali em Orlando, porque eles tiveram um especialista defensivo no Jamal Mosley e de facto as coisas correram bem enquanto o treinador teve o balneário na mão, coisa que perdeu no último ano, e agora vem o Sean Sweeney que é outro especialista defensivo. Diria que os Lakers perderam aqui uma oportunidade, porque se este Sean Sweeney foi o responsável por montar uma equipa com Luka Doncic capaz de defender, perderam aqui uma oportunidade de ir buscar o Sean Sweeney para ajudar o JJ Redick. Mas estou curioso para ver o que é que este homem vale como treinador principal, sobretudo ali numa situação um bocadinho difícil de fazer ligar toda a gente. Franz Wagner por Giannis? Obviamente mais coisas, mas... Epá, se me dissesses banqueiro, dizia-te já que sim. Não, pois eu sei, por isso é que eu disse Franz Wagner. Franz Wagner é mais difícil de... Epá, o Giannis continua a ser top 5 do mundo quando está saudável. O problema é esse quando. Sim, mas o Franz Wagner se calhar também, é top 20 do mundo quando está saudável e também é raro estar saudável. Mesmo nestes playoffs ele não esteve saudável, não é? Tens razão. Vistas as coisas nesses termos, se calhar trocava. Bem, vamos embora. Mais algum assunto? Ou aconteceu mais alguma coisa? Jamal Mosley está em New Orleans. Sim. Depois ver se não me esqueço de ver o jogo depois deles. New Orleans é aquela... Olha, e Trey Murphy incendiar rumores aí por todo lado. Então, toda a gente quer o Trey Murphy. Bom, olha, obrigado, mas isso é para aí há 2 anos, não é? Eu vi que os Lakers querem... Oklahoma, Lakers, querem toda a gente. Os Lakers querem toda a gente. Os Lakers vão tentar Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Peyton Watson, Herb Jones... Alguém pensa, bem, o Luka vai sentar no banco, então, para essa gente toda poder jogar. Vamos ficar com uma equipa, meu amigo. Vamos ficar com uma equipa. E depois de Andre Ayton, man the paint. Adoramos Silly Season. Adoramos. Aliás, nunca mais acaba a final para podermos ter só Silly Season. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não aconteceu mais nada, mas não, assim de repente, estou a tentar lembrar-me se tinha aqui algum NBA, talvez não sei se... Então, temos mais uma final na Liga Portuguesa onde o Sporting não está envolvido, não é? Tens Benfica-Porto na final, tens o Travante que ontem foi anunciado numa nova equipa francesa, vai continuar a jogar na Liga de topo de França. Como é que é o nome da Liga? É a Liga Betclic, basicamente lá. É? Não é tipo... Ok, posso estar a fazer confusão. A designação agora com o patrocinador é a Liga Betclic. A Betclic é Elite. Liga Elite. É isso, Liga Elite. Era aí, exatamente. Elite. É isso que nós temos que dizer. Não vai jogar na Liga Betclic, vai jogar na Liga Betclic Elite. Elite. É isso. Muito bem, então vamos embora. Nós vamos... Olha, e temos o Nemias que disse ontem à Sport TV que estava entusiasmado com os próximos jogos da seleção daqui a um mês. Está pré-convocado. Portanto, em princípio, ele está na pré-convocatória. E o Ruben Pereira também. E o Ruben Pereira também, mas o Ruben Pereira não falou à Sport TV, não sei do Ruben Pereira nos últimos tempos. A Sport TV anda a sacar, eu não sei onde é que eles andam a apanhar esta malta, apanharam o Rafael Leão aí no meio de um parque e o homem anunciou que vai sair do Milan, assim do nada. Deixa-me só fazer esta pergunta, o Nemias e o Ruben Pereira alguma vez jogaram juntos na seleção? Eu acho que não, não? O Ruben Pereira jogou num jogos de fevereiro, pois não havia Nemias. Eu acho que não jogaram juntos na seleção. Eu tenho muita curiosidade para os ver. Para já quero ver a gestão, não é?
se vão jogar juntos, se não vão jogar juntos, como é que vai ser, quantos minutos é que vão jogar juntos, como é que será a equipa a jogar com eles dois juntos, mas tenho curiosidade para ver, espero que sejam os dois. Como é que está a situação do Ruben Pereira? O Ruben já anunciou que vai continuar em St. John's, portanto continua em St. John's. St. John's está, enfim, no portal a tentar montar a equipa, não é? Saíram os 3 postos que estavam à frente do Ruben na rotação, eram séniores e terminaram a carreira universitária, e portanto há perspectivas dele poder ser titular este ano. Aliás, o Pitino tinha-lhe prometido isso no decorrer da época passada, talvez para o segurar, com a perspectiva dele estar a jogar poucos minutos, não sei, mas há a perspectiva dele ser titular. E as últimas o último ano informações... dele de college, não é? Não, tem mais 2, tem este e mais um. Ah, é? Este é o terceiro. Este é o terceiro? Este, o que vem agora? Sim, ele fez 2, tem mais 2. Ok. Tem mais 2. Sendo que no final do terceiro, se tiver um bom ano, ele pode tornar-se elegível para a NBA, mas agora com o NIL, eu acho que ele provavelmente até quer ficar os 4 anos na universidade, digo eu, não sei. Mas acho que só se aparecer só uma coisa na Europa ou assim mesmo muito atrativa. Teria que ser muito dinheiro, porque hoje em dia o college paga mais do que pagam na Europa. Eu sei, mas é a diferença entre poderes ter um contrato de 3, 4 anos, percebes? Pois, Juventude Badalona pode ser que lhe ligue e ele ainda vai fazer uns alley-oops do Ricky Rubio, pode ser. Eu sobre o Ricky Rubio não comentamos porque ele já se retirou várias vezes, diz. O Prey, as últimas informações que eu li sobre o Prey é que toda a gente está muito entusiasmada com aquilo que ele pode fazer este ano, com mais tempo, com mais minutos. Espero que ele venha à seleção. Sim. Porque não foi ao europeu no ano passado. Exatamente, foi até aquela uma surpresa, porque estávamos a contar que o Ruben Pereira estivesse, e poderia ter sido interessante ver os dois, como é que poderia ser o futuro da seleção nacional. Bem, seja como for, nós continuaremos a acompanhar as finais, iremos gravar, em princípio, a seguir a cada jogo, depois eu vou ver o calendário, mas vamos tentar fazer isso. O Chico, muitas pessoas perguntam-me, até começa a ficar já sentido por estarem sempre a perguntar e não perguntarem por mim. Mas pronto. És um ciumento. Sou um egocêntrico. E portanto o Chico voltará, e ele era para vir hoje, só que ele estava de folga, e portanto não valia a pena estar a acabar a sua folga com a sua criança para vir cá, mas voltará e em princípio estará comigo na sexta-feira, portanto em princípio teremos isso. No que diz respeito às finais, Ricardão, conversaremos para a semana já com 2 jogos feitos, não é? Combinado. Com 2, então para... com 2-0. Eu acho que vai estar 2-0. Eu acho que vai ficar 4-1, Ricardo. Qual é a tua previsão? 4-1. Para San António? Não, para os Knicks. Achas que fecha em 5? Acho que fecha em 5. Eu acho que o Embiid vai celebrar no Madison Square Garden. 4-2 então? Ok, muito bem. Muito bem, vamos ver. Eu vou 4-1. Bem, e agora ganham os Knicks, não é? Estamos todos a desvalorizar estamos todos a desvalorizar os Knicks. Era uma história muito, muito interessante. Bem, vamos embora. Karl Anthony Towns MVP de finais, estás a imaginar ou não? Estou a imaginar. Mike Brown, campeão da NBA. Ai Jesus, como é que é possível? Tens noção que todos os nossos argumentos de ele ter tratado mal o Nemias esvaziavam-se, não é? Porque o homem é campeão. Se bem que o Nemias também já é campeão. Aliás, ele ia dedicar logo aos adeptos portugueses que o massacravam. Os adeptos portugueses liderados por Ricardo Brito Reis e pelo Lucas. Vamos embora. Bem, se conseguirem mandar 3, mandem-nos o vídeo.